que nos identifica como brasileiros? Qual é a nossa principal característica? Se perguntarmos a um estrangeiro que nunca esteve no Brasil, o que ele imaginaria? Aposto que você deve estar pensando no carnaval, na feijoada, na caipirinha, samba, futebol, alegria e receptividade. A verdade é que o Brasil não é bem isso, mas é também tudo isso. Complicado, né? Para entendermos melhor essa questão, precisamos entender como se deu a ideia de Brasil. No período colonial, esse imaginário de Brasil como uma terra unida e um só povo simplesmente não existia. As pessoas em seu cotidiano estavam muito mais voltadas para as questões locais, se identificando com o lugar e com os outros que compartilhavam aquele espaço. A concepção de brasileiro como povo não passava pela cabeça. Isso fica claro quando paramos para analisar o nosso gentílico, brasileiro. Normalmente, os gentílicos, que são os substantivos que designam o lugar de onde uma pessoa é, terminam com os sufixos ano, ex ou ense, como italiano, colombiano, francês, escocês, canadense e israelense. Temos casos específicos como vietnamita, russo, alemão, austríaco e mongol. Mas o nosso gentílico é único e seu sufixo eiro não serve para indicar nacionalidade como os exemplos citados, e sim para indicar ofício ou profissão, como ferreiro, padeiro, enfermeiro, coveiro. O termo brasileiro não era utilizado originalmente para identificar quem era daqui, mas sim para nominar os comerciantes de pau-brasil. Isso por si só já constitui como um obstáculo à nossa identidade nacional. Na época colonial, os movimentos que ocorreram aqui não se deram por uma motivação patriótica ou nacionalista. A expulsão dos holandeses do Nordeste, por exemplo, estava muito mais ligada aos interesses dos comerciantes locais do que pelo amor à terra. A Inconfidência Mineira não visava a independência do Brasil, mas sim a satisfação dos interesses das elites das Minas em se ver livre dos impostos cobrados pela coroa portuguesa. Mesmo após a independência, esse sentimento de pertencimento a um Brasil unido não existia. Podemos ver isso nas tentativas de ruptura, onde o poder local se viu ameaçado pelo poder central, como na Confederação do Equador, que reuniu partes do Nordeste, e a Guerra dos Farrapos, que visava separar o Rio Grande do Sul do restante do país. Em todos os casos, o governo central conseguiu, ou por meio da força, ou explorando interesses locais, manter a unidade do território sem, no entanto, haver em todas as partes o sentimento de identidade nacional. A tentativa de criar essa sensação de pertencimento começou a partir da República, com o resgate de personalidades até então esquecidas, transformadas em heróis nacionais. Tiradentes foi um exemplo disso. Escolhido como bode expiatório e declarado inimigo da coroa, teve depois sua história recontada como um lutador pela independência e grande herói republicano. Também buscou se valorizar aspectos até então considerados negativos ao desenvolvimento do país, como a miscigenação, que passou a ser romantizada nos livros e nas escolas. Mas foi a partir da década de 1930, sob a presidência de Getúlio Vargas, que a construção da identidade nacional ganhou um grande impulso. O Estado passou a promover uma série de programas culturais a fim de incutir nos habitantes do país o sentimento de pertencimento à nação brasileira. Para tanto, num país diverso, miscigenado e repleto de manifestações culturais regionais, era necessário eleger apenas um conjunto de elementos para denominar o brasileiro, e a partir daí fazer com que todos se vissem nele. O conjunto escolhido então foi a cultura carioca, já que o Rio de Janeiro era a capital do país naquele tempo. Assim, toda a produção artística e cultural passou a ser patrocinada e estimulada para supervalorizar a cultura do Rio. Foi aí que se popularizou o samba como música nacional, a feijoada e a caipirinha como elementos da culinária típica brasileira, e o carnaval como festividade que parava o país.
Além disso, a música, a literatura e as radionovelas expressavam a beleza, o sotaque, as praias e a vida maravilhosa dos cariocas. Sabemos, no entanto, que o samba não é cantado em todo o Brasil. Nem todas as regiões do país apreciam a feijoada e a caipirinha. E tampouco o carnaval é comemorado com o mesmo ímpeto em todas as partes. E mesmo onde é manifestado, o carnaval não se apresenta da mesma forma que no Rio de Janeiro. Só quem é membro do canal tem acesso a vídeos exclusivos. Além disso, responderei o seu comentário e suas dúvidas e o agradecerei nominalmente nossos conteúdos aqui no YouTube e nas nossas redes. Então vá lá, seja membro por apenas R$ 1,99 ao mês e nos ajude a ficar mais fortes. E o futebol? Sabemos que nem todo brasileiro curte. Mesmo assim, ele também foi usado na empreitada de inserir o Rio de Janeiro como palco da cultura brasileira. Quem é mais velho e viveu no Norte e Nordeste, deve se recordar que as rádios e televisão não transmitiam lá os jogos e campeonatos locais, mas sim as partidas do campeonato carioca. Logo, quem morava em Alagoas, por exemplo, só acompanhava jogos do CRB, CSA e ASA de corpo presente nos estádios, já que pelo rádio ou pela TV só era possível apreciar partidas do Flamengo, do Vasco, do Botafogo e do Fluminense. O objetivo era converter as pessoas de outros estados em torcedores de times do Rio, aguçando a curiosidade delas pela cultura do lugar de origem do time para o qual torciam. Não é por acaso que o Flamengo possui de fato a maior quantidade de torcedores no Brasil, mas cabe destacar que, por conta dessa estratégia, boa parcela deles torcem também para os times locais. Logo, nosso sentimento de nacionalidade não foi constituído naturalmente com o tempo pelas nossas próprias relações, criando laços que nos unem. Ele foi imposto pelo Estado brasileiro de cima para baixo a fim de melhor nos controlar. Por isso é importante questionar quando vemos patriotas fervorosos que, por amor nutrido ao Brasil, é capaz de prejudicar a própria vida em nome de um certo ex-presidente aí. É isso, espero que esse vídeo te ajude, não deixe de curtir, se inscrever no canal e nos seguir nas redes sociais. Se possível, seja membro por apenas R$ 1,99 ao mês e nos ajude a ficar mais fortes. Um abraço e até a próxima.